pregando a palavra. A gente sempre costuma dizer que os homens têm a porta, mas só Deus tem a chave, né? Só Ele que pode abrir para que nós possamos passar. Então, que Deus abençoe a vida do pastor Manuel, toda a sua casa, toda a sua família. Quem achou de glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Vamos ler o texto. O texto diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra. O lugar que tu estás é terra. Verso 7. E disse o Senhor: Tenho visto, diga comigo, tenho visto. Tenho visto. Diga mais forte, tenho visto. Tenho visto. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido, diga, tenho ouvido. Tenho ouvido. Mais forte, tenho ouvido. Tenho ouvido. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci, diga comigo, desci. Desci. Para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Fecha a tua Bíblia, vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da tua palavra, também estamos aqui diante da tua presença. Ó Deus, nós podemos ter muitos cantores, pregadores, nós podemos ter muitos ministros, porém, todavia, se nós não tivermos a tua presença, de nada vale a presença do mais ilustre homem. Ó Deus, nada vale a presença do mais poderoso homem, porque quem é poderoso como o Senhor? Quem faz o que o Senhor faz? Quem entra onde o Senhor entra? Quem despedaça o jugo como o Senhor despedaça? Quem cura a enfermidade como o Senhor cura? Quem liberta e quebra as cadeias da morte como o Senhor quebra? Quem entra no cativeiro da morte e diz: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? Quem é que pode dizer para o morto após 4 dias: Lázaro, vem para fora? Ó Deus, não há ninguém que tenha poder como o Senhor tem. Não há palavra que tenha peso maior do que a tua palavra. Não tem poder que exceda o teu poder. Por isso, nessa noite eu quero entregar cada um dos irmãos, porque eu não sei o que eles estão vivendo, mas há um Deus que conhece, há um Deus que sabe, há um Deus que sonda, que está entre nós. O Senhor é um Deus que conhece o que eu preciso falar. O Senhor, meu Deus, é um Deus que conhece o que o teu servo e a tua serva precisam ouvir. Então, que abale céus e terra, mas que a tua palavra não passe sobre nós. Que o teu poder, que a tua majestade, ó Deus, sim, meu Deus, manifeste nessa noite. Não para minha honra, não para minha glória, não para a honra de ninguém que está aqui, mas para a honra e glória do teu nome, porque teu é o reino, Deus. Tua é a glória para todo sempre. Amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Se você quiser aplaudir ao Senhor. Queridos, o livro do Êxodo é o livro que vem nos relatando acerca da libertação que Deus vai promover no meio do seu povo. Hora que o povo estava no Egito sendo escravizado, e Deus vai selecionar este povo para chamar de seu, para chamar de propriedade exclusiva dele. Então agora, quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vamos perceber que Deus, ele vai selecionar um homem, para que este homem, ele venha conduzir o povo. Deus sempre levanta um homem ou uma mulher para cumprir algo extraordinário na terra. E a Bíblia diz que Deus vai escolher um homem chamado Moisés. Agora nós precisamos observar
que Moisés é um homem que, se a gente fosse aqui fazer uma separação da vida dele, uma divisão, nós vamos perceber que Moisés, do capítulo, poderíamos dizer assim, de Gênesis, de Êxodo, finalzinho começo de Êxodo, nós vamos perceber que quando Deus chama Moisés, Moisés vai ser entregue no rio Nilo a partir da sua mãe, Joquebede. E nós vamos ver que Deus então vai selecionar este menino desde o ventre da sua mãe. Tanto é que Satanás vai lutar contra a vida dessa criança quando ele está no ventre da mãe, levantando heróis para levantar um decreto para matar as crianças, meninos homens. Porém Deus vai dar um livramento para este homem. Essa criança vai ser colocada no Nilo, e a filha de Faraó vai pegar essa criança, vai criar ele dentro da cultura do Egito. Ele vai aprender em muitas coisas, ele vai ser instruído acerca da cultura do Egito, acerca da filosofia do Egito, acerca dos ensinos do Egito, e ali ele vai permanecer de 1 ano de idade, ou meses, né, como sabemos, até 40 anos. A segunda divisão que nós poderíamos colocar para nós termos uma compreensão melhor da Bíblia e das divisões do texto, nós vamos perceber que de 40 anos até 80 anos, Moisés vai estar em Midian, e ele vai estar cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Aí quando a gente olha para a idade de 80 a 120 anos, nós vamos perceber que existe um terceiro momento que Moisés vai viver, que é o momento da libertação. É quando Deus vai levar ele para o Egito de volta, ele vai conduzir o povo a essa libertação e conduzir o povo até perto da terra prometida, porque sabemos que ele não entrou devido à vez que ele foi além do que Deus mandou e não tocou na rocha como Deus mandou, mas bateu na rocha. Então poderíamos descrever aqui que a vida dele teve 3 divisões. Agora é interessante porque um certo dia, pastor Manuel, estava Moisés achando que seria um dia comum, mas a Bíblia diz que nesse dia que ele sai para pastorear, de repente, como ele sempre pastoreava as ovelhas do seu sogro, ele vai sair de casa de repente pensando: eu vou sair de casa de novo para pastorear as ovelhas do meu sogro mais uma vez, eu vou levar elas para se alimentar mais uma vez, eu vou conduzir elas pelo deserto mais uma vez. Porém, o diácono Paulo, nós vamos entender que esse dia era comum para Moisés, mas havia Deus estabelecido uma divisão, um divisor de águas na vida de Moisés. Aquele dia que para mim e para você parece comum, para Deus não é. Aquele dia que parece que nós vamos cumprir mais uma função, mais um dia, mais algo monótono. Pode ser que para nós é mais um dia, mas para o Senhor não é. Existia um projeto de Deus escrito no céu, um dia que havia Deus separado para manifestar um chamado na vida de Moisés, porque a Bíblia vai dizer que Moisés pega as ovelhas do seu sogro e vai pastorear em Midian. Só que quando ele chega lá, ele acha que vai ser um dia comum, mas Deus havia estabelecido um divisor de águas, porque seria neste dia comum para Moisés, mas sobrenatural para Deus, que Deus ia chamar Moisés para uma grande obra, que Deus ia levantar esse homem do deserto de Midian, para que esse homem conduzisse o povo a uma grande libertação. Eu já começo a abrir um parênteses aqui para nós nessa noite e dizer para você que um dia que para você parece mais um dia normal, para Deus pode ser o dia do seu sobrenatural, pode ser o dia que Deus tem marcado para mudar a tua história, para impactar a tua chamada, para dizer: a partir de hoje não vai ser mais igual, eu vou tirar você de trás das ovelhas do deserto e vou colocar você diante de uma grande obra. Eu estou dizendo aqui que Deus está dizendo para alguém que está aqui nessa noite: eu estou marcando um tempo para dividir tua história entre os 40 anos de deserto e 1 ano de libertação para a tua vida, libertação para a tua família, libertação para a tua casa. Eu creio. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele vai sair em mais um dia para conduzir as ovelhas do seu sogro. E nesse dia que para ele era comum, a Bíblia vai dizer que ele, sem saber, mas conduzido pelo Espírito, porque eu creio que nada que acontece debaixo desse céu é por acaso. Tudo é Deus que escreve, tudo é Deus que marca, tudo é Deus que registra no céu. Então a Bíblia vai dizer que ele vai sair para conduzir, mas quando ele sai, pastor, a Bíblia diz que ele vai conduzir essas ovelhas para onde? Justamente para o Horebe. Agora Horebe, pastor, significa o lugar do Senhor, o monte do Senhor, o lugar em que Deus habita. Porque na verdade o Horebe é o monte do Senhor, não é porque o Horebe é mais especial do que os outros montes, é porque onde se manifesta este lugar se torna especial. Aonde Deus se manifesta, esse lugar para de ser comum. Aonde Deus desce, o lugar que era natural se torna sobrenatural. Aonde Deus desce, o lugar que não acontecia nada de diferente, pastor, vai passar a acontecer coisas sobrenaturais, porque já não é lugar comum, é lugar onde Deus se manifestou, é o lugar onde a presença de Deus desceu, é o lugar onde Deus quer manifestar um novo tempo, um novo momento. Quando nós falamos de Horebe, se você for ler a Bíblia, Êxodo
porque Deus se manifestou nele. Horebe vai ser um lugar marcado para Deus falar com o povo. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 19, você vai perceber que Deus vai falar para Moisés: Moisés, diga para o povo se santificar durante 3 dias. Depois de 3 dias eu vou descer. Agora o monte, pastor, aonde só uma chama que fumegava, que é a visão que Moisés tem, agora é um monte que o monte todo vai fumegar. Porque a Bíblia diz que quando Deus desce naquele monte, o monte começa a fumegar, uma glória que se manifesta através do fogo. Quando o povo olha aquilo, o povo deve dizer: eu não quero subir no monte, porque a presença de Deus é terrível. O povo fica, mas Moisés sobe, porque Moisés tem intimidade para subir. Moisés tem intimidade para ir onde os outros homens não podiam ir. Então esse monte vai passar a ser o lugar da manifestação. Agora entenda, porque a Bíblia diz que Moisés, quando ele chega no Horebe, ele contempla uma visão. Qual é a visão? Ele vê um anjo do Senhor. É interessante porque o anjo do Senhor, quando a gente vê aqui, a gente entende que está se falando de uma teofania. O que é teofania, irmã Renata? Teofania se trata de uma manifestação de Deus visível entre os homens. Deus se manifesta de uma forma que os homens possam ver, de uma forma concreta. Dentro da teologia isso é conhecido como teofania. Então nós vemos aqui nesta passagem Deus se manifestando para Moisés através de uma teofania. Quando que nós vemos isso na Bíblia? Nós vemos isso quando a Bíblia fala que Deus aparece para Josué através de um anjo, que se diz que é o general do exército do Senhor. O general do exército do Senhor em teofania vai aparecer para Josué e vai dizer para ele que ele não é nem a favor de Josué nem contra, ele é do exército de Deus, ele está ali para pelejar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver em diversas passagens. Deus aparece para Moisés em teofania, Deus aparece para Josué em teofania, Deus aparece para Gideão em teofania. Quantas vezes que Deus vai se manifestar porque é necessário? Mas toda vez que Deus se manifesta em teofania, qual é o objetivo de Deus? É só um: entregar uma mensagem. Deus entrega um juízo, Deus entrega uma mensagem e logo depois ele se retira. Só que a Bíblia fala que este anjo que se manifesta no Horebe, Cleiton, ele vai se manifestar no meio de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Quando eu olho para essa passagem, pastor, quando eu olho para tudo isso que Deus está fazendo aqui, eu começo a perceber que a intenção de Deus através dessa teofania é trazer 3 mensagens para Moisés. Essa revelação Deus me deu dentro da minha casa. Eu estava lendo esse texto e Deus falou: eu quero que você entenda qual é a manifestação, qual é a mensagem que eu te interesse de passar para Moisés. Então quando Moisés está contemplando essa visão não é simples. Essa visão não é qualquer visão. Essa visão, pastor, quer transmitir uma mensagem. Eu disse que teofania sempre quando Deus deseja transmitir uma mensagem para o homem. Então Deus vai se manifestar através de um anjo que está onde? Ele está no meio de uma sarça que arde, mas não se consome. Aleluia. Aí quando eu estava lendo, Deus falou comigo: vou te falar quais eram as mensagens que eu gostaria que Moisés entendesse naquele momento. A primeira mensagem: por que esse anjo está no meio de uma sarça que arde e não se consome? Porque é natural que se o fogo arde, queima, destrói. Aonde tem fogo? Se você botar fogo nessa igreja aqui, esse lugar já pegou fogo uma vez, ficou tudo destruído, porque o fogo consome. Mas a visão que Moisés está vendo é extraordinária, porque ele vê uma sarça e um anjo no meio dela. O fogo está comendo, o fogo está pegando, mas a sarça e o anjo continuam intacto. O fogo não se apaga, a sarça arde, mas a sarça não se consome. E sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim: a primeira mensagem que eu queria transmitir para Moisés é que o meu povo Israel pode estar no meio do fogo. O meu povo pode ser provado com a temperatura do forno 7 vezes mais. Mas diga para o meu povo que embora ele
lança no forno. Fogo está quente, mas não é suficiente. Aumenta 7 vezes mais. Anayasuri Kalabandará. Nabucodonosor estava pensando que o fogo ia consumir quem Deus separou para uma obra. Nabucodonosor estava pensando que o fogo ia parar quem está debaixo de uma chama que é muito maior do que o fogo. Alabashuri Kalabandarai. Nabucodonosor lançou eles na cova. Só que ele não sabia que o quarto homem já estava lá esperando, dizendo: pode mandar para dentro, porque eu fiz a promessa e eu vou cumprir, porque foi eu que fiz. Alabashuri Kalabandarai. Você precisa entender uma coisa: nós todos que temos uma promessa temos que passar pelo fogo. Porque Deus nunca disse que ia nos livrar do fogo, mas Ele prometeu que ia passar conosco no meio dele. Deus não vai te livrar da cova. Deus vai passar contigo na cova e vai fazer um leão jejuar. Deus não vai te livrar da fornalha. Deus vai estar contigo na fornalha para o fogo não te queimar. Deus não vai te livrar das oposições, mas Ele vai passar contigo no meio da oposição e vai te galardoar. Deus não vai te livrar da adversidade. Deus não vai te livrar do vento contrário. Deus não vai te livrar do mar bravio. Deus não vai te livrar da porta fechada. Deus não vai te livrar da crise financeira. Mas Ele está dizendo: se você crê em mim, eu estou contigo aonde quer que você for. Você vai passar, mas você não vai morrer. Porque pode queimar, mas não vai se consumir. Aleluia! Primeira mensagem. Diga para o povo que a luta está grande, mas eu estou passando com eles. Segunda mensagem que Deus falou para mim aqui dentro disso. Deus me levou a Zacarias capítulo 3, verso 1. Olha o que o texto diz, pastor. Estava o sumo sacerdote diante do anjo do Senhor, teofania. E quando ele viu o anjo do Senhor, a Bíblia fala que Satanás, ele se colocou à direita do anjo para opor a obra que Deus gostaria de fazer. Agora escute que coisa tremenda, maravilhosa. A Bíblia diz que quando Satanás está do lado do sumo sacerdote para opor aquilo que Deus gostaria de fazer na vida do sacerdote, a Bíblia diz que agora aquele espírito maligno que está imposto vai ouvir a voz do anjo do Senhor. Sabe o que o anjo do Senhor vai dizer? O Senhor te repreenda, Satanás. Porque não foi o Senhor que escolheu Jerusalém. Aleluia! A casa de Jerusalém não é como um tição tirado do fogo. Deus é fiel. Eu não sei se você já buscou o que significa isso, mas tição tirado do fogo é de agrupar um pedaço de madeira que é posta separada, que ela é colocada no fogo. E ali ela começa a queimar. Mas antes dela se consumir, olha o segredo, que coisa forte. Antes que esse pedaço de madeira se consuma, vem alguém de Shira. Oh, você não entendeu, eu vou repetir. Deus está dizendo assim que você é tição tirado do fogo. O fogo parece que vai te consumir, mas antes que o fogo te consuma, Deus está dizendo: estou colocando a minha mão e tirando você, porque eu sei o teu limite. Eu sei até onde você pode suportar. Alguém está olhando para você e está dizendo: não é possível que depois de tanto fogo, que depois de tanta prova, esse casamento ainda está de pé. Não é possível que depois de tanta fornalha, essa igreja está com a porta aberta.
Meu Deus! E a mensagem? Diga pro povo que eu tô com ele, que eu passo com ele, que eu tô andando com ele. Aleluia! Segunda mensagem. Diga meu povo que eles são tirados do fogo. Aleluia! Querido, quem nasce no fogo vai aprender a conviver com ele. Glória. Passa o que passar, né, pastor? Glória. Parece que quanto mais o diabo acha que vai derrubar a gente, mais de pé a gente tá. Ei, Jesus! Ah, mas é porque agora vou aumentar, pode aumentar, Satanás! Aleluia! Porque nós sabemos a nossa essência, onde fomos forjados. Segunda mensagem, que são tirados do fogo. Terceira mensagem, por que Deus se manifesta através de uma sarça? Sabe que a sarça é um espinheiro, troço pequenininho, pastor. Incomoda. Se você bater nele, você sai rasgado, porque é espinho. Só que você sabe o que Deus está dizendo para Moisés quando ele se manifesta através de uma sarça? Moisés, eu posso pegar um arbusto pequeno, frágil, limitado, espinhoso, insignificante, e usá-lo para cumprir os meus propósitos. Eu estou pregando para a gente. Você sabe o seu caráter, você sabe de onde Deus te tirou, você sabe o quão espinhoso você era, o quanto as pessoas nem gostavam de estar do teu lado, porque onde você passava você sangrava alguém. Eu estou pregando para a gente que está dizendo: eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou insignificante, mas Deus manda eu recitar para você 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 27. Ele escolheu as coisas insignificantes e aqueles que não são. Oh, ele escolheu as coisas desprezíveis, pastor Manuel, e as que não são, para reduzir aquelas que acham que são, aquelas que pensam que são. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, alguém está dizendo: você é pequeno, ou você mesmo diz: eu sou pequeno. Deus está dizendo: não é sobre o seu tamanho, é sobre o tamanho do Deus que está sobre você. Deus está dizendo: o segredo não era o tamanho de Moisés, o segredo era esse: existia uma chama. Aleluia! Maiassuri Calabachê. Existia uma chama dentro de Moisés. Maiassou Alabachuri Andarai. Deus manda eu dizer para alguém que está me ouvindo: eu vou acender uma chama. Oh, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Deus me trouxe aqui para te dizer: Satanás disse: vou apagar a chama, vou fazer esfriar, vou fazer parar. Deus me trouxe aqui para dizer: a chama não vai se apagar, o fogo não vai se apagar. Hoje eu acendo uma chama. Aleluia! Aleluia! Deus, eu creio. Alguém está pensando: vai parar, Meu Deus. a chama vai se apagar. Mas esse alguém que está pensando isso vai ver você passar de cabeça erguida e vai se perguntar: como é que pode? O que aconteceu para essa chama se manter acesa? Para essa chama não se apagar? Para essa chama não se consumir? Olha o mistério de Deus: arde, queima, mas não se consome. Arde, queima, mas não perece. Arde, queima, mas não retrocede. Arde, queima, mas não para. Arde, queima, mas não desiste. Arde, queima, mas não abandona a família. Arde, queima, mas não abandona o ministério. Arde, queima, mas não abandona o pastoreio. Arde, queima, mas não para. Aleluia! Arabaxuriando, arabaxeia. Mas presta atenção que o texto fala. Porque ele vai dizer que Moisés, ele passa, olha a sarça, ela está se queimando, mas não se consome. Ele passa, pastor, porque ele não percebe o teor daquela visão. Sabe quando você recebe algo de Deus, você não entende o conteúdo daquilo? Meu E Deus. depois você precisa de caminhar um pouco mais para você entender. Tem visões que Deus nos
Deus nos dá, que na hora a gente não vai entender o teor da plenitude da revelação. Mas depois que você caminhar um pouquinho, você vai entender. Opa, entendi o que Deus falou lá atrás. Deus está mostrando uma visão profunda para ele. Ele passou um pouquinho, mas quando ele passa, ele percebe. Opa, peraí, deixa eu voltar. Porque no deserto eu vejo sarça. E ela arde e queima. Mas ela se consome. Que sarça é essa? Que queima, mas não se consome. Deus é fiel. Que sarça é essa? Que as portas se fecham, mas não para. Meu Deus. Que sarça é esta? Que os levantes vêm, mas não se abate. Que sarça é esta? Que parece que quanto mais caminha, mais a promessa está distante. Mas diz: eu vou continuar caminhando. Eu não vou perecer por hoje. Eu tenho uma promessa de Deus. Moisés está olhando e não está entendendo o teor. Então a Bíblia diz que ele vai dizer assim: ó, eu vou voltar e vou olhar essa tão grande visão, porque a sarça arde, mas não se consome. Ele via sarça dentro do deserto, acontece. Eu já fui um monte onde eu via folha pegando em brasa. O senhor deve ter visto no seu tempo quantas vezes isso. Só que o que ele está vendo não é uma visão comum, pastor. Ele está vendo uma sarça que arde, mas não se consome. Ele vê a sarça arder e se consumir. A visão que Deus está dando para ele é nova. Então ele vai voltar e ele vai pensar: vou voltar para ver. Mas quando ele pensa: eu vou voltar para ver, a Bíblia diz que Deus fala com ele: opa, Moisés, não venha para cá. Agora você já prestou atenção que o texto fala que Deus repete o nome de Moisés 2 vezes. Toda vez que Deus repete o nome de alguém 2 vezes, Deus quer dizer: Moisés, eu te conheço mais que o homem te conhece. Moisés, eu sei que essa promessa não caiu sobre você de paraquedas. Moisés, não foi por acaso que eu te escolhi. Moisés, não foi por acaso que eu te coloquei naquela família, Moisés. Não foi por acaso, Moisés, que você teve a história que teve. Porque você não sabe. Mas eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Aleluia. E sou o Deus de Jacó. Eu conheci os seus antepassados. Eu sei de quem você veio. Eu sei tua árvore genealógica. Eu sei a tua essência. Eu sei que quando eu te escolhi, eu conheci o teu caráter. Eu sabia tua fraqueza e tua força. E mesmo assim eu escolhi você. Eu não caí de paraquedas por acaso e falei: vou escolher o diácono Paulo. Vou escolher o pastor Manuel. Oh, não. Deus não é dessa maneira. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus está dizendo: alguém aqui está pensando, mas foi por acaso que Deus me escolheu. Quem sabe não cair aqui de paraquedas? Glória a Deus. Você não caiu. Deus te escolheu para uma obra. Deus te escolheu para um chamado. Oh, meu Deus. Deus te conhece. A Bíblia diz que quando Moisés ouve a voz de Deus, Aleluia. quando Moisés ouve Deus falando isso para ele, a Bíblia diz, pastor, que Deus vai dizer para ele: Moisés, eu até permito que você venha para cá onde eu estou. Mas primeiro, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Deus é fiel. Porque o lugar que você pisa é santo. Aleluia. Às vezes a gente perde essa referência de santidade. Eu dizia no começo da mensagem que não é porque o lugar é especial, mas é porque Deus desceu num lugar que tinha que existir um temor. Aleluia. Tinha que existir uma santidade maior. Deus está dizendo: Moisés, este lugar aqui não é qualquer lugar. Porque o lugar onde eu se manifesto deixa de ser um lugar comum para se tornar um lugar sobrenatural. Moisés, para você chegar onde eu estou, você tem que tirar a sandália dos seus pés. Moisés, você tem que se encher de temor quando você entrar na minha presença. Moisés, você tem que ter compromisso comigo antes de ver minha glória. Moisés, para você entrar aqui primeiro,
vê Deus e fica de pé, pastor? Quem é que vê Deus e consegue continuar o mesmo? Quem que tem a experiência de contemplar a glória de Deus e permanecer a mesma pessoa? Quando nós olhamos para a Bíblia, se você for ver, Isaías capítulo 6, verso 1, a Bíblia fala que no ano em que morreu o rei Uzias, olha o que o profeta está dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, os serafins estavam acima dele e diziam: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, e dizia o tempo inteiro, não era outra coisa, não era o corpo da manjoana, eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Quando você olha Apocalipse capítulo 4, verso 10, você vai perceber que os 24 anciões, eles pegam as suas coroas, pastor, e eles começam a lançar os pés daquele que está sentado no trono, dizendo: santo, santo, santo. Agora eu te pergunto, se os anjos declaram isso, se os 24 anciões declaram isso, por que a gente vem para a casa de Deus e fica assim, ó? Ele é Deus, ele é santo. Alabaxui. Eles falam santo e não se cansam, 24 horas dizendo: ele é santo, ele é santo, ele é santo, não há outro fora dele, ele é Deus, não há outro fora dele, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Moisés se prostra porque ele sabe quem está falando com ele. Aleluia. Deus é santo. A gente sabe quando a voz é de Deus. Meu Deus. A gente não sabe, pastor. Quem tem intimidade sabe quando que é Deus que está Glória a falando. Deus. Então, quando ele percebe isso, ele vê que se Deus está se manifestando, e ele entende que Deus só se manifesta quando quer entregar uma mensagem, então existe uma mensagem para ele. Qual é a mensagem? A mensagem é esta: Moisés, diga para o meu povo que eu sou Deus que ouço, que eu sou Deus que vejo, que eu sou Deus que desço. Quero dizer para você que Deus é um Deus que te vê. Oh meu Deus, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 16, verso 13, Agar, foi falado aqui pelo pastor, ela sai refugiada da sua senhora que está sobrecarregando o fardo dela. Ela vai para o deserto, só que lá no meio desse deserto de sul, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ela e fala com ela e diz: volta para a casa da sua senhora e humilha-te diante dos pés dela. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai falar assim: ó, do seu ventre eu vou gerar um príncipe também. O nome dele, você já ouviu isso? Você já ouviu? Você nunca ouviu? A Bíblia diz que esse anjo fala com ela: não temas, porque o filho que ser gerado do seu ventre vai ser um príncipe. Ela vai ouvir a voz e a promessa que Deus faz para o filho dela. Agora escuta o que vai acontecer. A Bíblia diz que quando ela ouve a voz, pastor, ela diz: opa, eu sirvo a um Deus que me vê, eu sirvo a um Deus que me ouve. Ela vai ficar esplêndida, extasiada com a visão de Deus. Por quê? Porque tem gente que está pensando que Deus não vê mais nada, tem gente que está achando que tudo está oculto aos olhos de Deus, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus é um Deus que vê. Ele vê a aflição do teu povo, ele vê a necessidade que você e eu vivemos, ele sabe o que eu e você precisa. E eu quero te trazer uma notícia que eu não sei se é já sabida do seu conhecimento: Deus não é só um Deus que vê, Deus é um Deus que ouve o seu clamor. Lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda tu não sabes. Sabe o que Deus está dizendo? Se você clamar, eu tenho resposta para você. Clama a mim e responder-te-ei. Olha o que Deus está dizendo. Terceira coisa: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Aquilo que não subiu ao teu coração, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, é o que Deus está preparando para aqueles que esperam e descansam na certeza de que há uma promessa. Deus é fiel. Vejo, ouço e desci. Olha que coisa linda. Essa parte que aqui me toca. Deus está dizendo: eu vi e eu desci para livrar o meu povo da aflição. Qual é a mensagem, irmã Renata? Deus está dizendo: desci para dar livramento, desci porque vi a aflição, desci porque contemplei o vale, desci
fazer isso através de alguém. Oh meu Deus. A pergunta que fica no texto é através de quem? Deus vai dizer para ele: eu vou descer e vou livrar. Porque eu vou te enviar. Ei, Jesus. Meu Deus. Ó, escuta isso. Eu vou te enviar. Tem gente que já recebeu informação, pastor, da promessa que Deus tem, mas está dizendo assim: é o pastor que vai ganhar minha família. É o diácono que vai lá pregar para